Fala família, tranquilidade. Rapaziada, começou ontem a 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Já tivemos três partidas aí até interessantes. Duas decididas até no finalzinho aí. Curitiba e Inter, 2-2. Inter buscando um empate aí no final. Fluminense 2, Vitória 2. Fluminense chegou a abrir o placar, Vitória virou. No finalzinho ali o Fluminense conseguiu um empate. Fluminense com bastante torcida do Fluminense, com bastante vaias aí a Zubeldia. Zubeldia que no começo aí era bastante aplaudido. O Fluminense no ano passado fazia uma campanha boa, dentro de casa mesmo era imbatível, mas futebol, a gente sabe como é que é, principalmente o futebol brasileiro, né? Hoje tu tá aqui, amanhã tu tá ali, e quando tu tá ali, ó, a possibilidade de não ter mais emprego é grande. E tivemos também Bahia 1, Cruzeiro 2. Bahia jogando em casa, levou a virada. Poderia ter sido um placar maior, o Cruzeiro teve um gol anulado ali, mas conseguiu ainda a vitória de virada sobre o Bahia. Bahia que na última rodada teve sorte, naquele último lance lá na falha do goleiro do São Paulo, acabou conseguindo empate. Dessa vez a sorte não o acompanhou. Para hoje temos às 16, Botafogo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético joga em casa. Um joguinho interessante, dois times que estão ali no meio da tabela, né, meio para baixo, e precisam dar uma resposta, né? E o Remo e Palmeiras, acredito que seja mais uma vitória do Verdão. O Remo que até surpreendeu aí Bahia e Botafogo, mas acredito que hoje não deva aprontar de novo. Futebol é futebol, né? Mas eu não acredito nessa possibilidade. Pode ser que eu erre, porque como eu disse, futebol é futebol, futebol é imprevisível. Ninguém imaginava que o Remo ia ganhar do Bahia 2 vezes e do Botafogo. Mas para hoje, para esse momento, eu acredito que Palmeiras leve. Às 18h30 temos aí o clássico Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Corinthians que deve ter seu uniforme novo e por isso joga de preto, e o São Paulo uniforme número 1 branco. E eu acredito aí numa vitória do Corinthians, levando em consideração o retrospecto. Todos esses anos aí o São Paulo tem apenas uma vitória na Neoquímica Arena. Esse ano pelo Paulista flertou ali com mais uma, mas acabou tomando um gol no finalzinho. Então, levando em consideração o histórico aí, eu acredito em mais uma vitória do Corinthians. Ou de repente um empate, né? Porque ambos estão ali bem, um na Libertadores e outro na Sul-Americana, líder dos seus grupos, invicto. Mas no Brasileiro, Corinthians 17º, zona de rebaixamento. E o São Paulo naquela inconstância. São Paulo hoje ainda é o 4º colocado, mas tendo muita sorte, né? Porque os times que estão próximos ali, sempre, quando o São Paulo tropeça, acabam tropeçando também. Então, dependendo dos placares dessa rodada, pode cair para quinto, se o Atlético Paranaense vencer. Às 18h30 também temos Santos e Bragantino, dois times que precisam reagir, que estão na parte mais para baixo da tabela. Grêmio e Flamengo, apesar de ser na casa do Grêmio, acredito numa vitória do Flamengo. E o Flamengo precisa vencer, levando em consideração que está 5 pontos do Palmeiras e que o Palmeiras pega o Remo, né? Então a vitória do Flamengo é indispensável. O Flamengo que vem descansado, já que no seu último jogo da Libertadores não teve partida, né? Depois daquela palhaçada da torcida. Então o timezinho está bem descansado. E por último, às 8h30, fechando a rodada, Vasco e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, como eu disse, que se vencer, assume a 4ª posição e tira o São Paulo ali do G4. Joguinho complicado aí para ambas as equipes. O Vasco mesmo jogando em casa vai pegar um Atlético Paranaense que tem um time bom. Tem o Viveiros ali que é um dos artilheiros do campeonato. Então acredito num jogo duro. Campeonato que hoje temos a classificação. Seguinte classificação. Palmeiras líder com 33. Flamengo e Fluminense vem atrás com 27. São Paulo 24. Atlético Paranaense 23. Bahia 22. Bragantino 20, Curitiba também 20, depois temos Vitória e Cruzeiro 19, Internacional 18, Botafogo 17, Atlético Mineiro 17, os dois se enfrentam, né? Vasco também 17, Grêmio também 17. Aí depois temos em 16º
Santos com 15. E abrindo a zona do rebaixamento, Corinthians 15, Mirassol 12, Remo 11 e Chapecoense 8. Então assim, ó, analisando do Inter, que já jogou, tem 18, até lá embaixo, até o Corinthians que tem 15, é jogo de pior, o Corinthians ganha, já vai a 18. Então é tudo embolado. Então Inter, Botafogo, Atlético, Vasco, Grêmio e Santos correm risco aí de repente pararem aí numa zona de rebaixamento, dependendo dos critérios de desempate. Eu acho que o campeonato está mais embolado para a parte de baixo do que para a parte de cima. Eu ainda acredito que o título deva ser Palmeiras ou Flamengo, mas algum time sempre pode surpreender, né? Ano passado tivemos o Cruzeiro em cima aí, o Mirassol que fez uma campanha brilhante, não para título, mas foi uma campanha brilhante. Mas eu ainda acredito que ou o Palmeiras ou o Cruzeiro. E nesse momento as coisas tendem a ser para mais um título do Verdão. Rapaziada, o vídeo de hoje era isso. Passando aí mais a situação na tabela, quem pega quem, como está a situação de cada um, principalmente na parte de baixo ali. E agora é ver como é que vai se desdobrar essa rodada aí. Amanhã eu passo aí com mais um videozinho aí, falando do que rolou, quem foi bem, quem foi mal e como está a classificação. Beleza? Um grande abraço a vocês, um ótimo resto de domingo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Tamo junto.